É um cara que colocou os melhores ministros para tomar conta, não fez barganha, não fez nada. Na época da Dilma, do PT, né, Lula, Dilma, etc., a gente tinha nas estatais mais de 75 bilhões de prejuízo todos os anos. Com Bolsonaro, são mais de 100 bilhões de lucro. São quase 200 bilhões de diferença entre lucro e prejuízo só nas estatais. O Lula é comunista, é socialista. Se você pesquisar, Zé Dirceu que é um dos maiores parceiros dele. Ele se faz de papel de bom samaritano e tal, mas não é. O governo dele foi super corrupto. Odebrecht devolveu 2,7 bilhões. Tadinhos. Odebrecht. A SBM, que tinha contratos com a Petrobras, devolveu 1,3 bilhão de reais. A Andrade Gutierrez devolveu 1,4 bilhão de reais. A Braskem, 2,8 bilhões de reais. A Tecnip, 819 milhões de reais. A Camargo Correia, 1,4 bilhão de reais. A UAS, 1,9 bilhão de reais. A UTC devolveu 570 milhões de reais. A Nova Participações, 516 milhões. Samsung, 811 milhões. Sicpa, 760 milhões. E Rolls-Royce, 93 milhões. Samsung é Samsung? É a Samsung Heavy Industries. Ah, não é a Samsung que faz celular? É do grupo, mas é uma empresa que cuida de... Ainda bem que o meu iPhone. De postos de perfuração de petróleo. Eu tô falando aqui de empresa, tá? Não tô falando de pessoas. Devolvendo aquilo que ela assume ter sido desviado. Isso. E não é só que ela assume, é que ela assume e que ela entrega as provas. Somando tudo isso, Rica, sabe quanto? Tenho até medo de perguntar, mas vamos lá. 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais só do que eles confirmaram ter desviado e devolveram numa delação. Fora o que a gente não sabe, o que, enfim. Fora o que não se descobriu e tal. Então, aí eu vejo hoje muito jovem que está aí na universidade hoje, e eu vejo também alguns youtubers aí, né, que ficam falando que não existiu corrupção. Ou que existiu, mas o candidato aí da oposição não tinha conhecimento. Não tinha bobo ele. Ninguém devolve 15 bilhões de reais se não tiver corrupção. 15 bilhões que o próprio cara está confirmando ter participado de um esquema de corrupção. Ele paga. Ele paga de volta porque ele confia. E tem gente que ainda tem dúvida. Tem dúvida que se teve corrupção ou não. Até Santa Casa, que é um hospital filantrópico, até Santa Casa, eles envolviam no esquema de corrupção. E era assim, ó, o relato é, ó, o dinheiro foi entregue numa mala, num restaurante do hotel tal dia, tal hora. Tá aqui o... Só ir atrás que acha. O valor lá, o montante da transferência. Mas aí quando você rouba um hospital, por exemplo, a Santa Casa, não é genocídio. Não. Aí é... Não, imagina o que esses 15 bilhões de reais não poderiam ter salvo de vidas, na saúde, né? Todo ser humano tem direito à moradia, mas não tem. Não tem porque o governo é corrupto. Se roubar... Porque eles roubam e eles não estimulam a economia. Já era para todo mundo ter uma casa. Que nem é nos Estados Unidos, que uma pessoa mais humilde tem uma casa com ar-condicionado, uma casa humilde, carro na porta. Mas os governos brasileiros roubam tanto que não deixa a sociedade se desenvolver. Entendeu? Porque eles preferem pagar uma mesada e o povo ser dependente deles pro resto da vida do que eles se desenvolverem sozinhos e começarem a ganhar mais. Que é a proposta do Lula, né? Voltar para as ações sociais e voltar a deixar as pessoas pobres em casa quietas. Ou a proposta do Bolsonaro, desenvolver a economia. Vamos segurar o aumento dos servidores, porque pandemia... Quando o Bolsonaro entrou no poder, logo no primeiro mês, ele mandou 20 mil cargos comissionados embora. De vez em quando eu falava assim, presidente, não faz isso porque a gente vai precisar de gente para trabalhar. O concursado, de maneira geral, ele é esquerdista. E às vezes é difícil você colocar o esquerdista para trabalhar, viu? Das 6 horas da tarde, ó, a caneta cai no chão, ele não quer nem saber se tem coisa para entregar, se não tem, não entrega. Aí, além disso, durante a pandemia, 80 mil servidores foram se aposentando. O Bolsonaro não fez novos concursos. O que o governo Bolsonaro fez? Colocou vários produtos digitais do governo federal, não recontratou ninguém, então ele fez uma mini reforma administrativa, reduziu o custo do Estado. Antes era de 9,5, mais ou menos, o custo do funcionalismo público sobre o PIB, sobre o Produto Interno Bruto, o que a gente gera de riqueza. Hoje é perto de 8. Nenhum governo da história baixou o custo do Estado, e ele está baixando. Baixou impostos. Então, assim, baixando impostos, melhorou a arrecadação. Por quê? Porque está gerando riqueza. Enfim, é aquela coisa, né? Quando você começa a querer arrumar a casa, porque ele pegou um governo destruído pelo PT, 14 anos de PT, 2 anos de Michel Temer, que é PT, porque era vice da Dilma, que fique bem claro. E ele começa a tentar reconstruir o Brasil numa época que vem pandemia, que vem guerra na Ucrânia, sabe? A imprensa inteira contra ele, inteira, porque ele diminuiu muito as verbas de anúncios, né? E também porque ele não é socialista, comunista, e grande parte dos jornalistas é. Então, assim, existe uma guerra cultural, existe uma guerra de pensamento que é muito ruim para o Brasil.